A parábola dos talentos. Um chamado à fidelidade. Nos dias em que os romanos governavam a Terra Santa com mão de ferro, havia uma região fértil entre as colinas de Judá, cercada por oliveiras centenárias e vinhedos que serpenteavam pelas encostas. Nessa terra, não muito distante de Jerusalém, vivia um senhor próspero chamado Levi. Ele era conhecido em toda a Judéia não apenas por sua riqueza, mas por sua justiça, sua piedade e sua maneira generosa de lidar com seus servos. Levi era um judeu fiel à lei de Moisés, mas também era um homem de visão ampla, conhecedor dos caminhos do comércio que ligavam Damasco ao Egito e à Cesareia Marítima. Seus bens eram muitos: campos de trigo, vinhedos, casas de aluguel e embarcações comerciais no Mar da Galileia. Mas, acima de tudo, Levi valorizava a fidelidade. Para ele, o maior tesouro era confiar em alguém e ver essa confiança honrada. Antes de partir em uma longa viagem a Roma, onde cuidaria de negócios importantes por tempo indeterminado, Levi reuniu seus 3 servos de maior confiança: Eliabe, Matã e Davi. Eles se conheciam desde a juventude. Tinham sido servos de sua casa desde os tempos do pai de Levi. E foram criados com dignidade, quase como filhos. Conheciam os princípios do Senhor, sua forma de negociar, sua fé em Deus. Na manhã da partida, Levi os chamou ao átrio de sua casa, onde a brisa suave trazia o perfume das figueiras maduras. Meus amigos, começou Levi com a voz firme, partirei para terras distantes e não sei quanto tempo estarei ausente. Mas a obra do campo não pode parar, nem a justiça dos contratos, nem o cuidado com os pobres, nem a oração diante do Altíssimo. Ele fez uma pausa, os olhos nos 3 homens. Depois chamou Eliabe primeiro. A ti, meu filho, confio 5 talentos de prata. Sabes bem o que este valor representa. Não te entrego apenas riquezas. Confio-te uma parte do que sou. Conheço tua inteligência e tua fé. Que o Senhor Deus de Israel te guie. A seguir, entregou 2 talentos a Matã. Tu és prudente e bom, embora mais contido. Não te dou menos por amor menor, mas conforme tua medida. Sê fiel, e verás como o pouco, nas mãos de Deus, se faz muito. Por fim, voltou-se a Davi, que estava visivelmente nervoso. A ti, Davi, dou um talento. Tu és homem de mãos fortes e coração justo, mas hesitas demais. Oro para que compreendas que até o menor talento é semente do reino. E assim, como diz a Escritura, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade. E partiu. Mateus 25:15. Eliabe saiu com os olhos ardendo de responsabilidade. Não era apenas uma missão financeira, era espiritual. Ele voltou para sua casa, abriu os cofres e estudou os mercados. Investiu parte do dinheiro em vinhedos no Vale de Sorek, onde o vinho era exportado para as cidades helenísticas. Comprou também um moinho de farinha, garantindo alimento para os pobres da cidade. Mas não se esqueceu de Deus. Financiou a reforma da sinagoga, pagou a educação de crianças órfãs e manteve uma vela acesa diante do Santo dos Santos em Jerusalém, pagando aos levitas para orar em nome de sua casa. Nas noites silenciosas, Eliabe dobrava os joelhos e dizia: Senhor meu Deus, tu que tiraste Israel da escravidão do Egito, dá-me sabedoria para ser fiel ao talento confiado. Não me deixes agir por vaidade, mas por amor a ti. Matã, mais discreto, investiu os 2 talentos em caravanas de especiarias vindas de Damasco. Era um homem prudente, e cada passo seu era calculado. Ele também construiu uma cisterna para os aldeões, pois sabia que a água era vida. Não multiplicou o dinheiro tão rapidamente quanto Eliabe, mas cada centavo foi honrado com suor e oração. Já Davi hesitava, pensava: e se eu perder esse talento? E se o comércio fracassar? O Senhor é exigente. Se eu arriscar e perder tudo, serei punido. Assim, cavou um buraco no campo e escondeu o talento em uma ânfora de barro, selada e coberta de pedras. No coração começou a murmurar contra seu senhor.
Conhecia-te, disse ele para si, que és um homem severo, que ceifa onde não semeou. Melhor devolver intacto do que arriscar perder. Davi não percebeu que, ao agir assim, não só recusava a confiança do Senhor, mas também a oportunidade de crescer, de amar com obras. Anos se passaram. Os campos mudaram, os ventos mudaram, mas a justiça permaneceu. Um dia, os sentinelas da vila anunciaram: o senhor Levi está voltando. Havia grande expectativa. Os servos se prepararam, as contas foram revisadas, as casas foram limpas. No terceiro dia, Levi reuniu novamente os três diante de sua casa, agora mais velha, mas ainda grandiosa. Eliabe aproximou-se com um cofre cheio de prata e documentos. Ajoelhou-se e disse: meu senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui 5 a mais. Fiz o que pude com o que me deste. Cuidei do teu povo, das tuas terras e da tua honra. E em tudo busquei a vontade do Altíssimo. Levi sorriu, seus olhos brilhando com emoção. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem, entra na alegria do teu Senhor. Mateus 25, 21. Matã veio logo depois com igual reverência. Meu senhor, com os 2 talentos ganhei outros 2. Fiz o que estava ao meu alcance. E Levi respondeu com a mesma alegria. Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu senhor. Então Davi se apresentou. Seu olhar era inquieto, suas mãos suavam. Meu senhor, disse ele, eu sabia que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste. Por medo, escondi teu talento na terra. Aqui está. Levi fechou os olhos por um momento. Seu rosto expressava dor, não raiva. Davi, não compreendeste nada. Se sabias que sou exigente, por que não puseste ao menos nos banqueiros? Teria recebido com juros. És um servo mau e preguiçoso, não por me temer, mas por não me amar. E ordenou: tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, pois a todo aquele que tem, mais será dado. E Davi foi afastado, não por ter fracassado, mas por ter recusado a confiança. E o servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 30. Essa parábola não fala apenas de bens materiais. No coração da mensagem está o chamado à fidelidade, aos dons que Deus nos confiou. Nossos talentos, nossa fé, nossa vida. Somos chamados a multiplicar não apenas dinheiro, mas amor, serviço, santidade. A omissão é um pecado real e silencioso. Como ensina São Tiago, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. A igreja nos chama a sermos como Eliabe, generosos, diligentes, confiantes, e mesmo como Matã, discretos, mas fiéis. Nunca como Davi, que por medo enterrou a graça. Na noite após o acerto de contas, houve um banquete. Eliabe e Matã sentaram-se à mesa do Senhor. Havia música, vinho e danças. Mas acima de tudo, havia alegria. Porque o maior dom que um servo pode receber é participar da alegria do seu Senhor. Essa parábola é mais do que uma história de administração. Ela é uma chave do reino de Deus. Os talentos representam os dons espirituais e naturais que Deus nos confia. Nossa fé, inteligência, recursos, tempo, oportunidades e até a própria graça divina. A igreja ensina que todos nós, sem exceção, recebemos dons e somos chamados a multiplicá-los em caridade, serviço e santidade. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Cor 12:7. Eliabe representa o cristão que responde com generosidade ao chamado de Deus. Ele não enterra os dons, mas os põe a serviço da missão. Matã representa o cristão comum, fiel em seu cotidiano, que mesmo com menos capacidade, é igualmente valorizado por Deus. Mas Davi simboliza o perigo da assídia espiritual, o pecado da omissão, do medo que paralisa a fé. É aquele que recusa a confiança de Deus e não compreende que o verdadeiro temor do Senhor não é paralisante,
mas libertador. O julgamento do Senhor na parábola aponta para o juízo final, onde cada um prestará contas do que fez com o que recebeu. É o que a igreja proclama. A cada um será dado segundo as suas obras. Romanos 2:6. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. São João da Cruz. O Senhor virá. Esta é a certeza da fé cristã. E quando vier, o que encontrará em nossas mãos? O que fizemos com nossa fé, com nossa vida, com os dons que recebemos? A parábola dos talentos é um convite à ação, à confiança e à entrega. Deus não espera perfeição, mas fidelidade. Ele não exige grandes feitos, mas amor e coragem para usar o que Ele mesmo nos confiou. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25. Que possamos, como Eliabe e Matã, ouvir das palavras do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Você está multiplicando seus talentos? Deixe seu comentário. Compartilhe essa história poderosa. E se inscreva no canal para não perder a próxima história.